Como controlar esse tipo de pressão no vestiário, que é feito por parte da torcida, também por parte da mídia? Como controlar esse tipo de pressão? E se há alguma similaridade entre uma situação e a outra? Não, acho que similaridade não tem, porque pressão que a minha geração teve em 94 não vai ter nunca, né? Porque até a final da Copa, algumas pessoas, na hora dos pênaltis, já estavam escrevendo que o Brasil ia perder porque nunca ganhou os pênaltis. Então, todo dia, eu acredito que essa seleção não tem a pressão, ela tem a ansiedade do jogo, a ansiedade de jogar no Brasil, a ansiedade de mostrar para o torcedor a capacidade de cada um. E eu acho que agora está somando um pouquinho mais de ansiedade, porque na Copa das Confederações era um outro tipo de jogo, um outro tipo de campeonato, e o Brasil conseguia fazer gol logo no início e conseguia controlar o adversário. A Copa do Mundo está sendo diferente, então os jogadores estão ansiosos para repetir as atuações que fizeram durante a Copa das Confederações. Mas como sempre é difícil, né? Aí começa a ter essa ansiedade, o nervosismo, querer acelerar o jogo, erra um passe, você vê a torcida dar uma resmungada, mas pressão eu tive nos jogos do Brasil, principalmente em Minas Gerais, que é um campo difícil do Brasil jogar, né? Porto Alegre, Minas Gerais, São Paulo, sempre é difícil para a seleção brasileira jogar, mas o torcedor estava cantando o hino, estava aplaudindo a seleção o tempo todo, né? Então está se tendo essa tranquilidade de jogador jogar. Bom dia. Você poderia fazer algum comentário sobre essa investigação sobre comércio de ingressos que a polícia está fazendo, que envolve um empresário franco-argelino, que é amigo de vários ex-jogadores, inclusive você? Enfim, você poderia... E eu vi que a polícia está interessada em ouvir esses ex-jogadores que conheceriam esse cara, etc. Ele é empresário de futebol, nos levou a jogar na Chechênia, mas não posso te responder nada, porque até o momento não chegou nada para mim, então é totalmente fora do proporcional. Participamos do almoço na Lagoa, onde estava o pessoal da Embaixada da Suíça também, e ponto. O resto não tenho notícia nenhuma. A Copa do Mundo o Brasil tem um atrativo especial, porque é o país considerado futebol, tem o Maracanã, tem história, né? Mas acho que já teve Copas do Mundo também boas, de grande qualidade. Essa está entre uma das melhores, sem dúvida nenhuma, até pela quantidade de gols que todo mundo sempre espera. Mas também tem que esperar que a quantidade de gol que teve na primeira fase, cada vez a tendência é diminuir, porque as equipes vão se fechar mais, vão estar mais concentradas e não podem correr risco de tomar gol e ser eliminadas. E aí, acho que a tua pergunta foi boa, né? Porque dá para responder uma coisa assim como treinador, né? Deschamps deixou um jogador importante fora da seleção e foi muito questionado. E aí, recentemente, eu estava conversando com o Sacchi, ex-treinador da seleção italiana, e ele falou uma coisa muito interessante. Você tem que convocar os jogadores pela competência, pela qualidade, mas também pela confiança que você tem nele, pelo que ele pode produzir, que ele pode render para o coletivo e para as individualidades. O que eu quero dizer com isso? Às vezes todo mundo quer um jogador porque tem um grande nome na mídia, tem um marketing todo, mas o resultado que ele dá em campo não é aquele esperado. O resultado, a contribuição dele pelo grupo, e eu acho que o Deschamps começou a ganhar, o grupo começou a ganhar a seleção justamente aí, quando ele deixou um jogador de fora que todo mundo queria, criticava. E o futebol ele é muito rápido, muito evolutivo. E a França demonstrou uma capacidade de reação, porque foi classificar um jogo extra nas eliminatórias. Isso amadureceu a diferença, que a Colômbia joga e deixa jogar. O Chile não deixava jogar, pressionava. Mas se o Brasil repetir os primeiros 20 minutos contra o Chile, o Brasil ganha. E assim como a Argentina já teve uma boa melhora dos últimos jogos, né? E agora o Messi já começou a ter a companhia do Di Maria, daqui a pouco vai ter a companhia do Palácio, vai ter a companhia dos atacantes que vão melhorar, do próprio Mascherano, do Gago. Já começaram a aparecer outros jogadores, outras individualidades que vão ajudar o Messi a fazer diferença. Não se tem, até porque se mudou as características e a forma de jogar, né?
os jogadores que teoricamente teriam que ser número 10, eles começam a aparecer nas suas equipes e já são colocados como atacante. O Neymar não é um meio de campo, é um atacante. Tá? O próprio Messi, que seria o número 10, ele não é o número 10, ele é um atacante, joga lá na frente. Então mudou-se a forma de jogar, mas aí toca a equipe achar a forma, sistemas diferentes. Em 94 a gente também não tinha 10. Então vê que já foi mudando o futebol. Então o treinador, os jogadores têm que mudar com as suas características, a sua forma de jogar. Hoje se joga mais com 2 blocos de 4, com 2 na frente ou só 1 na frente. Você não tem esse jogador que pensa muito ali no 10 e no futebol, né? Atual, que todo mundo fala de evolução, não evolução. Todos têm que participar, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Quando a gente fala na parte defensiva, não é que o jogador tem que marcar, não. Ele tem que recompor um espaço de campo para dificultar o adversário e, ao mesmo tempo, já se preparar para fazer o contra-ataque. E isso não se tem jogadores com essas características hoje que possam fazer essa função específica do número 10. E depois desse último jogo, né, muita ênfase foi dada à questão da pressão e já foi questionada a questão da pouca experiência, né? Muitos jogadores não disputaram Copa, enfim. Como vocês fazem para tentar encontrar esse equilíbrio para suprir essa questão da renovação com a maturidade? Isso que não é complicado. Eu acho que ser jogador da seleção brasileira e treinador tem muito mais prazer do que desgosto. É que, como a gente responde, vocês podem pensar que a gente não está satisfeito, não está gostando, mas o ambiente dentro da seleção é muito bom. Quando você cria esse ambiente, tem que criar, lógico, esse ambiente com os jogadores, responsabilidade, comprometimento, respeito e um e o outro, mas eu não faço nada, eu vivia a minha vida, colocava a minha forma de pensar, reunia com o grupo de trabalho, a comissão técnica, tomava as decisões, montava o treinamento, íamos lá, fazíamos treinamentos, se divertimos muito no treinamento, divertimos muito na concentração, até com as entrevistas depois a gente se divertia com as respostas que eram dadas, com as perguntas que eram feitas, por quem fazia a pergunta, já sabia quem ia fazer, mas tu já sabia que aquele cara ia fazer essa pergunta. Então o treinador também estuda vocês assim como vocês estudam o treinador, então tu já sabe de onde vem a pergunta, de qual veículo, ninguém nunca falou isso pra você, mas eu estou falando aí, a gente já sabe, esse cara vai fazer uma pergunta para te alfinetar, esse vai fazer essa pergunta, esse aqui, só que eu sou ser humano, tenho reação, tenho a minha forma de ser. Nunca neguei a resposta para ninguém, né? Por mais que as pessoas falavam que eu era imaturo para ser treinador da seleção, nunca deixei ninguém ser criticado porque não trouxe esse A, o B ou C, ou porque não tinha renovação. Agora a gente está criticado porque tem muita renovação. Então, o treinador não tem jeito, ele vai ser criticado sempre. Não interessa se é A, B ou C, quem estiver lá. Nós tivemos uma experiência em 94, o Parreira não queria mais a seleção, o grupo se reuniu com ele e falou: professor, não é contra o senhor que eles estão falando, é contra o treinador, que vai ter sempre. Tem que ter uma novidade, tem que vender jornal, tem que atrair o público, é o trabalho deles, eles vão fazer essas perguntas. E aí, o que tu tem que fazer? Tem que focar no teu trabalho, fazer o teu trabalho, né? Às vezes tem alguns interesses, os caras querem A, B ou C, né? Às vezes tem mais críticas, às vezes tem menos críticas. O que é? Tu tem que ter convicção no grupo de trabalho, convicção no trabalho, montar o teu trabalho e colocar em prática. E tentar tirar um melhor de cada jogador. Cara, é muito prazeroso, é muito bom trabalhar na seleção brasileira, representar teu país. Aí agora vocês falam muito que os jogadores estão chorando, né? Pô, mas o hino é um negócio emocionante, cara. O hino, tu tá ali, aí começa a tocar o hino e tu lembra da tua infância, que tu tinha sonho de jogar futebol, participar de uma Copa do Mundo. Pô, nós somos 200 milhões, os caras estão ali, são uns 23. Os jogadores, mais a comissão técnica. Você está participando, representando o teu país. Quanta gente pagaria para estar no teu lugar e tu está tendo a oportunidade. Então, pô, não tem coisa melhor.